É isso aí, graça e paz, povo de Deus. Você que acompanha a nossa página da nossa igreja, comunidade TSF, nós estamos nesse momento passando para liberar aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Eu sou o apóstolo Frank Lima. Fique à vontade para estar aí participando da nossa ministração, que nós vamos estar aqui liberando uma palavra de ativação profética na tua vida, no livro de Isaías, no capítulo de número 61. Eu estava aqui estudando a palavra de Deus. É sempre bom a gente meditar na palavra do Senhor. Quero dizer para você que ainda não conhece a nossa TV TSF Gospel, dá uma entradinha lá no YouTube, no seu celular, no seu computador, entra no YouTube, bota lá TV TSF Gospel. E eu quero te pedir para você ser um inscrito. Vá lá, se inscreve, curte lá os vídeos, acompanhe toda a programação. Nós estamos com vídeos novos todos os dias. E nós vamos iniciar o nosso podcast, inaugurando aí na semana que vem. Já a gente vai estar colocando aí o cartaz do entrevistado do primeiro podcast. Nós vamos realizar o Pod Eu Sou. Então, querido, você vai lá, se inscreve no nosso canal TV TSF Gospel, amém? E eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero nesse momento aí compartilhar com você esta palavra, esta profecia no livro de Isaías. E essa profecia, ela se refere à pessoa de Jesus Cristo. Se refere a Jesus Cristo, que de fato ele veio ler muitos anos mais tarde em uma sinagoga em Nazaré. O Jesus, ele realizando o seu ministério, que ele veio para cumprir como homem, ao qual o João o apresenta como o verbo que se fez carne. Na época, Jesus estava realizando muitos milagres, pela virtude do Espírito Santo, e ele então voltou para a Galiléia, e a fama de Jesus percorria todas as regiões. A multidão queria estar onde Jesus estava, porque os rumores que estavam cercando agora o nome de Jesus era que havia um homem de Nazaré, Jesus Cristo, que estava afirmando que era o Filho de Deus e estava realizando milagres, paralíticos andando, cegos estavam enxergando, mudos falando, e eram muitos milagres e libertações aonde Jesus veio realizando o seu ministério. Então a fama de Jesus, ela corria por todas as terras e todas as redondezas. Todos ouviam falar de Jesus, o Filho de Deus, que estava realizando milagres. E a Bíblia diz que quando ele volta para sua terra, o livro de Lucas, o próprio Jesus vai dizer que o profeta de casa não tem honra. E se você for observar o ministério de Jesus, você vai perceber que Jesus, ele não realizou milagres em Nazaré.
Porque os que estavam ali naquela cidade olhavam para Jesus como o filho de José, o carpinteiro. E Jesus, então, ele não realizou milagres ali em Nazaré, porque não havia um reconhecimento. Ali o povo não o honrava, não reconhecia a unção que estava sobre Jesus. Então foi necessário Jesus sair para realizar sinais. Jesus teve que sair da tua terra, do lugar que cresceu, para poder ir realizar seu ministério, fazer milagres, para depois Jesus voltar com honra em Nazaré. Agora, chegando em Nazaré, onde Jesus o próprio foi criado, entrou num dia de sábado, dentro de uma sinagoga. Segundo o costume judaico, na sinagoga ele tinha que se levantar, porque era rabi, né, para ler, para estar ali citando a Torá, a Bíblia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar que estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos e por liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. É extraordinário, queridos, saber que Jesus ele proferiu essas palavras 740 anos depois da escrita pelo profeta Isaías. E no versículo 2 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus me disse aqui nessa passagem algo muito forte, algo revelador e algo que vai trazer crescimento espiritual para a tua vida. Realmente, quando o Espírito do Senhor ele está sobre mim, está sobre você, Deus me disse algo aqui que é o diferencial sobre a nossa caminhada espiritual. Porque quando o Espírito do Senhor está sobre nossas vontades, nós teremos e seremos o que nunca sonhamos. Porque quando o Espírito do Senhor toma as nossas vontades, toma a direção da nossa vida, aí nós seremos aquilo que o Espírito Santo tem reservado. Nós teremos aquilo que o Espírito Santo reservou para mim e para você. Então eu entendo, queridos, que para nós sermos bem-sucedidos na vida, faça aquilo que o Espírito Santo propõe você realizar. Aquilo que o Espírito Santo ele coloca no seu coração, faça. Aquilo que Deus te chamou para fazer, realize. Porque o Espírito Santo ele tem a direção certa para a tua vida. Então, o Espírito do Senhor, quando está sobre mim, quando está sobre você, Isaías ele faz uma declaração ousada. Essa declaração está longe do nosso tempo, é em um passado bem distante, mas o que ele escreve é muito atual na vida da igreja hoje em dia. É muito atual, é muito para o nosso dia essa palavra. Assim como o Espírito Santo ele usou Isaías, o profeta, há anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, nós podemos também ser usados, como Isaías foi usado. A proposta da Bíblia, através do Espírito Santo, é que nós venhamos ser ferramentas no reino, que nós venhamos ser usados pelo Espírito Santo. E eu creio, querido, que nós fazemos parte de uma geração ungida para realizar as missões do reino de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja remanescente que ainda está de pé
lutando para ganhar vidas para uma grande colheita antes do arrebatamento da igreja. Nós somos como o profeta Isaías, aquele que está preparando o caminho para o Messias. Jesus vai voltar e nós temos a missão, nós temos a importância de estar pregando o Evangelho e ganhando vidas para o reino. E nós temos a ousadia, quando deixamos o Espírito Santo tomar conta das nossas atitudes. Quando o Espírito Santo nos enche e toma a nossa direção, nós somos ousados, somos usados, somos ferramenta de Deus na terra. A pergunta é: qual é a missão da igreja? Você sabe qual é a sua missão? Isso tem que estar bem definido dentro do seu coração. Você precisa entender o porquê você está na igreja, o porquê você aceitou Jesus. Logo que você aceitou para ser salvo em Cristo, agora o que você deve fazer? Qual é a sua missão na terra, como igreja do Senhor? O que você precisa agora realizar para você ter características de uma igreja vencedora, de alguém que está à disposição do Espírito Santo para realizar a obra de Cristo? Nós estamos aqui para dar continuidade. Nós estamos aqui para poder continuar a missão que Jesus realizou. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio aproximadamente. Ele teve tanta preocupação com o seu ministério que quando ele vai morrer na cruz, ele ressuscita ao 3º dia, mas ele ainda com o corpo glorificado, ressurreto, ele vai andar e vai até aos discípulos. E a preocupação dele era que Pedro não se desviasse, que os discípulos não abandonassem a missão. Jesus vai levar os discípulos, e em Atos, no capítulo 1, você vai ver Jesus dando uma ordenança dizendo: não saí de Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo o poder. E você vai ver em Atos capítulo 2, quando antes Jesus, tomado pelo Senhor nas nuvens, é levado às nuvens, e 2 anjos aparecem e falam com esses discípulos que estão ali, porque olham para o alto, se aqueles que esteve com vocês já não está mais, subiu. E aí eles vão para o Sinédrio, vão ficar ali, junto ali, aguardando que a ordem de Deus, a profecia se cumpra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente veio um vento, um barulho e veemente, impetuoso, e toda a casa foi cheia da presença do Senhor. A Bíblia diz que de repente todos que estavam ali foram batizados em línguas estranhas e batizados com fogo. A igreja agora estava cheia da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não visitava mais homens para realizar a missão. O Espírito Santo agora estava morando conosco. Todo aquele que entender a missão, aceitar Jesus, o Espírito Santo está para poder capacitar, para poder ensinar, para poder encher de autoridade. E é através de uma vida de oração junto ao Espírito Santo que nós vamos recebendo os dons, ferramentas para combater o mundo espiritual. Nós vamos recebendo o nosso chamado, entendendo para que nós somos igreja. E a primeira missão que precisamos entender: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você não precisa ser pastor para pregar o Evangelho, não. Você não tem que ter título de evangelista, ou de missionário, ou de presbítero, ou de diácono, ou de seja lá qual for o título. Jesus não está preocupado com o seu título. Jesus está preocupado com o resultado. Porque o Espírito Santo desceu. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo desceu para capacitar pessoas simples, pessoas que creem na obra de Cristo,
pessoas que abrem o seu coração para serem transformadas, pessoas que também são gratas a Deus porque Jesus morreu na cruz, entende e tem gratidão pela obra redentora na sua vida, sabendo que outrora você era um pecador. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que quando eu estou em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu entendo que eu sou uma nova criatura, que o nosso Jesus morreu na cruz para me dar uma chance, uma oportunidade de mudança, de transformação, e o Espírito Santo está comigo agora, através da fé, em oração, ele é capaz de me capacitar para essa missão. A igreja não veio para ficar trancafiada, a igreja não foi cheia da presença do Espírito Santo para ficar dentro de 4 paredes, não é tempo de ser aprisionados por paredes. Quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que Pedro, ele vai ser cheio da presença, e Pedro, batizado no Espírito Santo e no fogo, ele vai ministrar um sermão que são quase 3.000 almas que vão ser convertidas para o reino de Deus, porque Pedro agora foi impactado pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. E toda vez que nós buscamos uma vida de oração, uma vida de conhecimento através da palavra, tendo uma vida de renúncia das nossas vontades, deixamos que a vontade do Espírito Santo prevaleça e que a gente venha entender que nós temos um chamado, que nós estamos debaixo de uma direção espiritual de Deus para a nossa vida, nós começamos a produzir frutos eternos e frutos de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Jesus, quando deixou a promessa da efusão do Espírito, que o Espírito Santo estaria conosco, ele deixou para que eu e você não tivéssemos uma vida rasa, mas uma vida profunda, né? Espiritualmente dizendo, e também viéssemos crescer em todas as áreas, tivéssemos sabedoria que não é de homem, sabedoria que vem do alto, discernimento espiritual, sabedoria que muda a forma de falar, a forma de enxergar as coisas do mundo. Deus quer mudar a nossa mente velha, fazer uma metanoia, uma transformação em nossos pensamentos, na maneira que a gente pensava, e trazer pensamentos novos, pensamentos do alto, uma mente renovada em Cristo, que Paulo vai dizer, buscar uma mente renovada em Cristo Jesus. Deus quer te usar, Deus quer renovar a sua vida, Deus quer se revelar a você para você entender que você tem um chamado, e esse chamado é muito importante. Nós precisamos abraçar essa palavra que está no livro de Isaías, no capítulo de número 61, porque eu e você fazemos parte dessa geração, de uma geração que precisa pregar a palavra. Nós estamos vivendo guerras da Rússia com a Ucrânia, guerra agora em Israel, os sinais são evidentes, a pandemia, tornado, agora teve um vento e trouxe um caos em Niterói semana passada, um vento terrível em Itaipuaçu, Maricá, um tornado no meio do mar e veio destruindo as casas. Isso está chegando muito próximo da gente. Nós temos vivido aí maremotos, enfim, são vários sinais de Deus para que a igreja se desperte. Ou você vai esperar a guerra bater no teu portão, as coisas acontecerem dentro da sua casa. Nós precisamos se levantar através dessa palavra de Isaías no capítulo 61. Se levantar. A pergunta é nessa noite para você: qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? A resposta está aqui no livro de Isaías. Evangelizar os pobres e ganhar essas almas. Compartilhar o que temos.
A igreja não faz mais isso. Sabe o que a palavra está ensinando, queridos? Para você dividir. É o partir do pão. É comunhão. Não precisa ser teu parente para você dividir. Não precisa ser alguém que você ama, não. Que você conhece, não. É compartilhar com os pobres. É compartilhar o que você tem. É isso que Isaías, no capítulo 61, está ensinando. Evangelize os pobres. Pobres de espírito. Os que não conhecem Jesus. Os que não têm intimidade com a palavra. E aí ele vai dizer a resposta, qual é a missão da igreja, qual é a tua missão? Proclamar libertação aos cativos. Nós precisamos proclamar as boas novas, pregar o evangelho. A obra de conversão quem faz é o Espírito Santo. Você só precisa falar que Jesus salva, cura e liberta. E claro, tem gente que vai dizer, mas eu não conheço muita Bíblia, eu não sei pregar. Óbvio, você precisa se preparar. Você precisa se capacitar, você precisa buscar conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem crente dentro da igreja que ainda não foi liberto para uma chamada, porque ainda não buscou o despertamento de ter conhecimento, de buscar conhecimento na Escritura Sagrada. Se você não conhece a palavra de Deus, como você terá intimidade com o dono da palavra, que é o Verbo? Como você vai saber qual é a sua missão, o que você precisa ser, o que você precisa fazer? Quem você é dentro do reino? Aí Isaías vai falar que a sua missão é restaurar vista aos cegos. Aqui está inserido visão humana, praticar a fé para você receber dons de cura, porque Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele, e Jesus disse que sobre a palma das nossas mãos, dos discípulos, né, os que dizem ser crente, mas não obedecem à palavra, é os que buscam a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palma das nossas mãos teríamos autoridade do reino para impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos, dar visão aos cegos, levantar os paralíticos. Mas sabe por quê? Quase não vemos muito agora milagres acontecendo. Porque a visão mudou. Está uma inversão de valores. A igreja se preocupa mais com visão de prosperidade. Casa própria, dinheiro, carro, fama, mídia. O foco e o alvo não é mais almas. Não é mais ter uma vida de consagração, de santidade, de purificação, de busca, de ser cheio, de ir para o monte orar, para poder receber dons de cura, dons de interpretação de línguas, dons e sinais para poder realizar a obra de Deus. Não, as pessoas não oram mais por isso. Elas oram porque querem mudar de vida, somente aqui. Mudar de vida financeira, não de vida espiritual. E a nossa missão, a missão da igreja é dar visão aos cegos, em dois sentidos: curar os enfermos de vista e também dar visão aos que estão cegos espiritualmente. Trazer visão, discernimento àqueles que não têm visão do reino. É isso que Isaías está falando para mim e para você. Colocar em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas pelo diabo, pelo pecado, pelas drogas, por depressão, por síndromes que nós estamos agora, síndrome do medo, síndrome do pânico, pessoas que estão trancafiadas num quarto escuro com medo de sair, com medo da morte, porque não conhece o poder restaurador de Deus através do Espírito Santo. E quem é que vai apresentar esse poder, essa autoridade? Quem é que vai libertar esses oprimidos? A igreja. A igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja lavada, a igreja vencedora, a igreja de Cristo. E nós precisamos estar vivendo Isaías capítulo de número 61. Essa palavra que Jesus, ele leu dentro da sinagoga, ela serve para mim até hoje. Ela é para a igreja de hoje, não é da igreja de ontem. É da igreja atual.
atual. Nesse contexto do livro do profeta Isaías, fala sobre mudança de vida, fala sobre mudança de atitudes. Para onde sermos uma nova criatura, nós temos que ter uma vida com Jesus, para mudar os nossos hábitos, mudar os nossos comportamentos, locais que a gente tinha, ambiente que frequentava, tudo isso está inserido. O profeta Isaías, ele passou por essa transformação e ele teve cuidado de registrar. Ele poderia ter feito o quê? Inibido, não falar dele. Mas Isaías, no capítulo de número 6, vai dizer que ele teve uma visão transformadora através do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele teve visão do quê? Do trono de Deus. E o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ao seu redor haviam serafins, anjos de fogo, que de frente um para os outros, com asas sobre o rosto, asas sobre os pés e asas que voavam, e diziam: Kadosh, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E essa visão impactou a vida de Isaías, porque Isaías estava convivendo num ambiente que havia contaminado Isaías. Por isso eu quero dizer para você, cuidado com o ambiente que você frequenta. Isaías estava no meio de um povo, ele vai gritar quando ele vê a glória revelada no trono de Jesus, ele vê o trono, ele vê o Senhor, e ele vai gritar: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz então que o Senhor, quando há um reconhecimento da parte do profeta Isaías, um anjo com um tenaz vai tirar brasas debaixo do altar, vai ir na direção de Isaías e tocar nos lábios de Isaías e queimar os lábios de Isaías. Por quê? Porque havia pronúncias na boca de Isaías conforme o mundo que ele estava frequentando. A gente tem que ter cuidado com o que fala. A gente tem que purificar a nossa boca. De uma fonte não sai dois tipos de água: água doce e água amarga. Nós precisamos santificar o nosso falar. A nossa boca tem que ser reservada para Deus. Tem gente pregando bonito em cima do altar e despregando tudo cá fora. Tem gente que prega bonito em cima de um congresso, mas nos bastidores só Deus para poder ter misericórdia. A boca é suja. Empresta a boca para o diabo, para Satanás. E nós precisamos, como Isaías, primeiro reconhecer. O reconhecimento traz aquebrantamento. E traz o quê? Redimissão de pecado e transformação de vida. Deus quer transformar a minha vida, Deus quer transformar a tua vida, para através da transformação que Ele vai causar na tua vida, através do Espírito Santo, você e vai transformar outras vidas. É isso que a palavra está dizendo. Quando nós deixarmos o Espírito Santo nos transformar, temos certeza de um grande progresso, de um progresso extraordinário na minha vida e na tua vida. Deus quer te dar crescimento. Deus quer trazer transformação, mudança em todas as áreas da sua vida. Deus não quer que a tua vida seja uma vida de mesmice, que a tua vida seja uma vida mediana. Deus quer que você cresça, que você evolua. Deus quer que você tenha uma vida saudável espiritualmente, que não sofra de depressão, de medo, de fobia, não. Mas que seja alguém que está alicerçado na palavra e alguém que está cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra para você hoje, querido. Você foi chamado para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, mas foi o Espírito Santo de Deus que desceu para te capacitar. Para poder capacitar Pedro, capacitar a igreja, capacitar os apóstolos. E o Espírito Santo está conosco para nos capacitar. E o que me chama a atenção é que no versículo de número 7, nós podemos ver a resposta de Deus para quem leva a semente, para quem abraça o chamado. Em lugar da vossa vergonha,
tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa é a palavra profética de Deus para a tua vida hoje. Se encha do Espírito Santo, abrace o teu chamado. Quem abraça o chamado, querido, alarga as estacas. Tem uma vida próspera, uma vida abençoada. Aonde foi lugar de vergonha, você terá dupla honra. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem te viu de uma forma caída, vai te ver dar a volta por cima. Essa é a palavra que Deus está colocando no meu coração e no teu coração no dia de hoje. Sabe o lugar onde o diabo te envergonhava, te escravizava na porta daquele botequim, te levava dentro daquela boca de fumo, no meio do prostíbulo, da prostituição, onde ele fazia você pecar, você ser vergonha da sua família, aonde você roubava, onde você mentia, traía sua esposa. Deus está dizendo, querido, que você, cheio do Espírito Santo, aonde era vergonha, você viverá dupla honra. E para recebermos o melhor de Deus, temos que abraçar a chamada. Nós somos o carvalho da justiça, onde o próprio Jesus plantou. Você é o carvalho de justiça. Isaías profetizou sobre Israel restituição. E eu estou profetizando na tua vida mediante a palavra de Isaías. O ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, querido, que Ele pode restituir todas as áreas da sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Seja cheio. Comece a orar. Comece, se você não tem ainda muita força para orar, diversas vezes no dia, comece a orar intercalado. Ore na hora do teu café da manhã, não esqueça de abaixar a tua cabeça agradecendo. Ore na hora do teu almoço, ore na hora do teu jantar, no café da tarde. Tire o seu pedido a hora que você puder. Ore de olhos abertos, em pensamento, mas tenha uma vida de oração. E peça a Deus o tempo todo que te encha de autoridade, de poder do Espírito Santo. Porque Deus quer te usar. Eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Esse ano ainda não terminou. E esse ano será um ano de restituição dentro da sua casa, dentro da sua família. Será um ano de restituição. Será um grande ano de colheita. Ano de grande colheita. Ano aceitável do Senhor. Receba essa palavra. Creia no melhor de Deus. Deus quer te dar o melhor, mas Ele quer que você seja o melhor para Ele. Procure mudança, procure transformação. Peça ajuda. Peça ao teu pastor. Busca o irmão na tua igreja que tem vida de oração, que gosta de orar, que gosta de ir para o monte, que gosta de ler Bíblia. Peça ajuda a quem conhece um pouco mais para poder te orientar. Mas não fique inércia. A palavra do Senhor diz, através de uma parábola das 10 virgens, que o noivo vem. E são 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são loucas, inécias, 5 carregavam azeite na lamparina, 5 não tinham. E quando o noivo vem, ouve-se um grito. As loucas pediram emprestado, mas as que estavam acordadas, preparadas, estavam com seu azeite, se encontraram com o noivo. E quando as